Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso do simulador CAD Simo, curso gratuito aí para a gente explorar e mexer nessa ferramenta aí que faz projetos, pequenos projetos de simulação de comandos elétricos. Para quem não me conhece, eu sou o seu professor Mikael, e na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre intertravamentos, né, como eles funcionam no CAD Simo e como a gente pode fazer alguns comandos específicos, né? Que no caso que a gente vai fazer o intertravamento simples para a condição de ligar. É, tem um curso específico para você que está querendo aí começar a trabalhar com CLP. É um curso de introdução ao CLP, que tem o nome de Como Converter Diagramas Elétricos em Lógica de CLP. Vou deixar a descrição aí no vídeo para você acompanhar. Se você é novo aqui no canal, não esquece de é, se inscrever, aperta o botão do like e ativa o sino aí das notificações para quando tiver vídeos novos você saber e estar por dentro, tá sempre ligado aí no nosso canal que está começando agora, então eu conto com você para continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Beleza? Intertravamentos, né? Basicamente, intertravamentos, de forma resumida, eles nada mais, nada menos são do que lógicas, né? Mas eles existem em alguns, especificamente em alguns processos e algumas coisas que a gente vai citar rapidamente aqui, né? Então, os intertravamentos, esse tipo de condição, a gente pode separar ele em dois grupos principais, que são os intertravamentos de segurança e não segurança. Tá, mas todo intertravamento não é de segurança? Na verdade, essa categoria aqui, de segurança e não segurança, está relacionado com segurança humana, né? Por isso que eu coloquei o bonequinho aqui, é do nosso operador, do nosso técnico. Os intertravamentos de segurança, eles trabalham dentro de uma norma específica, que a gente chama de NR12. Ela vai usar dispositivos específicos para evitar que certas condições não aconteçam. O intertravamento, ele nada mais é do que isso. São condições que eu vou criar para que certos processos, certas condições desse processo, ou dessa máquina, ou desse meu meio, nunca aconteçam. Então eu uso de alguns artifícios para evitar que certas condições nunca aconteçam. Então a segurança específica de seres humanos, né, em máquinas, a gente trata na NR12, que eu não vou comentar nesse vídeo. O nosso foco aqui são os intertravamentos de não segurança relacionado à segurança humana. Mas todo intertravamento ele meio que vai ter algo relacionado à segurança, mas pode ser segurança do equipamento, segurança do sistema e tudo mais. Os sistemas de intertravamento de não segurança, a gente separa ele nesses três grupos aqui, ó, que são os intertravamentos mecânicos, elétricos e lógica. Como que funcionam os intertravamentos mecânicos? Os intertravamentos mecânicos, através de mecanismos, eles vão evitar que certa condição aconteça. Então, lembrando, todo intertravamento tem como objetivo fazer com que certas condições nunca aconteçam. Em elétrica industrial, quando a gente fala de motor trifásico assíncrono, existe uma condição específica, quando eu vou trabalhar com a reversão dele, e até vou explicar isso um pouco melhor na próxima aula, é porque, lembrando, o nosso curso ele não é um curso de comandos elétricos. A gente utiliza dos comandos elétricos para trabalhar com o CAD Simo e ver como mexer com esse simulador usando esses conceitos. Então, basicamente, aqui eu só estou fazendo uma recapitulação. Teoricamente, você já deveria saber disso. Eu ainda não tenho um curso de comandos elétricos online, porque, na minha visão, é sempre importante você ter algo muito próximo da prática. Eu até tenho um pequeno laboratório aqui, mas eu acho que eu precisaria melhorar um pouco a minha mídia aqui para poder deixar isso de forma mais ampla. Mas, se você acha interessante, deixe nos comentários o que você gostaria de aprender num curso de comando elétrico que eu poderia elaborar aqui para vocês. Mas, na partida direta com reversão, o motor trifásico, existe uma condição que nunca pode acontecer, que é os dois comandos dos contatores que acionam o motor, eles nunca podem estar acionados ao mesmo tempo. Por quê? Porque para mim inverter o sentido de giro de um motor trifásico, eu preciso inverter uma das fases. E é por isso que eu uso dois contatores. Até tem o desenho aqui embaixo, né?
o diagrama elétrico. E para além do sistema elétrico, que é o que eu vou citar agora, eu tenho um sistema mecânico para contatores justamente para isso. Aqui no meio tem uma peça, que é um intertravamento mecânico. Então, mecanicamente, se um contator está acionado, o outro jamais. Mecanicamente, você não aciona. Você pode alimentar as duas bobinas dos contatores simultaneamente, mas fisicamente nunca vai acontecer. Eles nunca vão se acionar ao mesmo tempo. Acionar um ou acionar outro. Existem alguns controles para talha elétrica, sobe e desce. Você tem lá o botão para cima e o botão para baixo. Eletricamente eles não são intertravados, mas mecanicamente, né, alguns controles, você não consegue acionar eles simultaneamente. Você vai apertar o botão para subir, ele trava o botão de descer e vice-versa. Uma vez eu até montei um comando para uma talha e deixei só esse intertravamento mecânico do botão. E eu entreguei para um colega meu, falou, ó, tenta fazer o circuito desarmar. E de tanto ele ficar mexendo e brincando no controle, teve uma hora que ele conseguiu acionar os dois contatores. O sistema mecânico para botão, ele não é 100% confiável, né? E, obviamente, de um operador ficar brincando isso aí, na minha opinião, é fácil de acontecer essa condição, né? Então, para evitar o intertravamento elétrico, nesse caso que eu fiz, funcionou bem. Coloquei que outro intertravamento mecânico, que é simples da gente lembrar, né? Quando você tem um câmbio automático, alguns carros, quando você vai tirar ali do P, você precisa pisar no freio. Se você não pisa no freio, ele não deixa você mexer. Bem provável que também tenha algo relacionado com elétrica aí, mas eu penso em ser mecânico, porque provavelmente mecanicamente ali, o que trava a, a manopla ali para você mexer com as marchas é uma trava mecânica, né? Pode ser eletromecânica, mas tem um mecanismo ali por trás. Então, esses são os intertravamentos mecânicos que a gente tem. Intertravamentos elétricos. Os intertravamentos elétricos, eles vão se utilizar, então, de comandos mesmo. Então, botoeiras, contatores, normal aberto, normal fechado. E, basicamente, tudo que tem nos intertravamentos vão estar relacionados com a lógica do comando. Então, aqui eu deixei enunciado, né, o nosso intertravamento para ligar. Então, aqui, uma partida direta convencional, eu tenho o K1. Para o K1 ser acionado, o K2 tem que estar desligado. E para o K2 estar acionado, o K1 tem que estar desligado. Então, eu nunca vou ter num sistema assim o K1 e o K2 acionados. Que é justamente isso que eu quero para o meu sistema, né? É uma lógica que eu estou colocando. Ela funciona assim. A condição é que K1 e K2 nunca estejam acionados, porque senão, se os dois estiverem acionados simultaneamente, eu vou ter um curto entre fases, isso não é bom. Intertravamentos, de forma geral, tanto mecânicos quanto elétricos, eles sempre vão nos mostrar algo que é lógico, algo que eu quero controlar. Só que essa categoria aqui, intertravamento em lógica, não quer dizer que intertravamento mecânico e elétrico eles não possuam uma lógica. Muito pelo contrário. Em comandos elétricos, os intertravamentos não deixam de ser as condições que eu tenho, né? Querendo ou não, esse contator aqui ele está intertravado com o botão de liga, com o contato de selo, botão de desliga. Faz parte da lógica do comando. Porém, quando eu falo de intertravamentos em questão de lógica, eu estou falando de CLP. Então aqui eu coloquei um ladderzinho bem básico de uma partida também direta com reversão. Então aqui eu tenho acionamento do K1, acionamento do K2. Ambos os acionamentos, né? Para K1 acionar, K2 não pode estar acionado. Então tem aqui no nosso ladder o contato normal fechado e vice-versa, o contato aqui normal fechado do K1 para o acionamento do K2. Então também eu posso utilizar de lógica, não só aqui no intertravamento convencional, mas toda a minha lógica, né? Condições de liga, condições de desliga. Isso é válido 100%. Então, mais uma vez, se você tem vontade de aprender sobre CLP, né? Essa mescla do comando elétrico com CLP, então clica aí na descrição do vídeo. Vou deixar também aqui o link para a primeira aula. A primeira aula é grátis aqui no YouTube. É um curso bem legal, é um curso feito para eletricista mesmo e com certeza vai ajudar você aí nesse início da tua jornada. Ok? A parte teórica do endiantramento é bem simples.
Mas como que a gente vai aplicar, então, os intertravamentos na prática, né? O que que a gente vai fazer na aula de hoje para não perder muito tempo? A gente vai fazer um comandinho em cascata. Não cascata em automático, mas aqui, ó, na aula passada eu fiz o comando da partida direta, que é uma versão um pouco resumida. E também a gente vai trabalhar com algumas ferramentas do Cadissimo, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, imaginem aqui, deixa eu voltar. Eu tenho... Devia ter desenhado antes isso aqui. Imagine que eu tenho um sistema de correias. Então, uma correia cai em outra. Horrível esse desenho, hein? Tenho 3 correias. E eu tenho um determinado produto que corre nessa correia. Vamos dizer que é pedras. Então, quanto de pedrinhas aqui, uma esteira joga aqui. E aí o fluxo vai acontecer o seguinte. Dessa esteira cai nessa. Dessa esteira cai nessa. E dessa esteira cai, sei lá, num monte lá. Onde vai acumular essas pedras. Certo? Aqui eu meio que já fiz uma lógica. Então eu tenho um painel e eu preciso fazer uma sequência lógica de acionamento aqui. Ou seja, essa fita aqui ela não tem nada que intertrave mecanicamente o fluxo, né? Aqui se ela não enxerga, não tem sensor, não tem nada aqui na frente. É uma montoeira de pedra. Então eu não tenho nenhuma condição para ligar ela. Então eu posso ligar ela sem problema nenhum. Então eu posso dizer que essa aqui é a correia 1, essa aqui é a 2 e essa aqui é a 3. Já a correia 2, ela não pode ficar ligada em qualquer momento, né? Eu só posso deixar ela ligar se a correia 1 estiver ligada. Então aqui eu criei uma condição. Ou seja, a correia 2 jamais pode ficar ligada se a correia 1 não estiver ligada. Então aqui eu estou criando o quê? Um intertravamento. A correia 3 é a mesma coisa, ó. Se a correia 2 ela não estiver ligada, não faz sentido a correia 3 ligar. Porque aí o que vai acontecer? Se eu ligar aqui e as pedras começarem a se acumular, vai chegar um momento que não vai ter nem para onde mandar mais. Então isso aqui pode criar um dano mecânico. Pode gerar um problema, pode travar uma correia, pode... Os problemas são inevitáveis. É diferente dessa aqui, ó. Essa aqui pode ficar ligada. Obviamente, né? E a gente considera também que esse morro de pedras nunca vai se acumular aqui, né? Eu tenho uma correia aberta, então sempre ele vai estar espalhando para algum lugar, certo? Então já tem as condições, ó. Para correia 1 ligar, não tem nenhuma condição, ela pode ligar e ser desligada a qualquer momento. A correia 2, para ligar, precisa que a correia 1 esteja ligada. E a correia 3, para ligar, precisa que a correia 2 esteja ligada. Então, nós temos aí as nossas condições. A gente vai dizer então que o acionamento de cada correia é feito por uma partida direta, C1, C2, C3. E essa é a nossa lógica que a gente vai fazer. Bem simples. Eu já tenho aqui a partida direta, então na teoria eu não preciso repetir ela, né? Quer dizer, eu preciso repetir ela, mas eu não preciso criar toda ela novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. Vou pegar aqui então, seleciono a área que eu quero, dou um Ctrl+C. A hora que eu der o Ctrl+V, ele vai sobrescrever aqui. Eu só pego, ó, clico, seguro e arrasto por um conhecido aqui e coloco ele aqui, ó. Beleza? Ah, mas copiou todos os nomes. E de fato, copiou todos os nomes. Nós vamos ter que ajustar isso aqui também. E eu acho que até essa emergência aqui, eu acho que dá pra gente... Isso. Ou vamos fazer o seguinte, vamos deixar a emergência e a gente vai dizer que é emergência no campo. Que seja. Tá? Vamos fazer a cópia mais uma vez, então. Vou pegar aqui. Beleza. Ok, vamos só ajustar agora a posição deles aqui. Porque beleza, eu copiei o comando. Tem que ficar mais ou menos aqui. E agora eu preciso
copiar os acionamentos, a parte de força aqui. Então, eu vou colocar esse aqui. Acho que esse aqui dá para vir mais para cá. E esse aqui. Então eu vou colocar C1, é correia 1. Colocar C2. Ah, lembrando, né? Para mim editar qualquer elemento no CAD de cima, eu tenho que dar 2 cliques nele. C2. C3. E agora, ó, como ficou tudo com o mesmo nome, então eu tenho que ir aumentando a numeração. Então aqui, ó, que estava só como RT, eu preciso colocar RT1, RT2 e RT3. Por quê? Porque o CAD-CIMO trabalha com a referência cruzada. Então, se tudo tem o mesmo nome, não vai funcionar. K1, K2, K3. DJ1. Ah, Micael, você está usando disjuntor motor e relé térmico. Cara, isso aqui é só para demonstrar mesmo. Então, podem ignorar isso. RT1, RT2, RT3. Tá. Aí as botoeiras eu vou aumentar a numeração, então permanece, mas eu vou ficar B2, B3, B4 e B5. Bom, então vejo que rapidamente eu consegui já replicar, né, as partidas aqui. A emergência também eu vou pôr número, emergência 1, emergência 2. Vamos dizer que cada fita tem emergência no campo lá. Ah, Micael, mas se é campo tem que estar tracejado. Tudo bem. Dá até para mim colocar aí depois, para não dizer que eu não coloquei. K1, K2, K3. Agora tem que substituir aqui também, né? Ah, não, aqui já tá certo. Esse aqui, K2. K3. E também dá pra gente numerar as lâmpadas, né? H1, H2. Então, H3, H4. H5 e H6. Cara, eu não tô enxergando direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse tracejado aqui com esse aqui mesmo. É só pra dizer que é campo. Tem lá. Falta a borne também, falta um monte de coisa, mas só pra justificar melhor, né? Ah, e a gente tem que fazer as interligações e, de fato, os intertravamentos, mas eu vou deixar sem por enquanto, pra gente testar. Vamos ligar aqui o nosso neutro. Vamos ligar as fases aqui também. Beleza, vamos testar então para ver. Então vou dar um play aqui, vamos fechar os nossos disjuntores, fechar o disjuntor de comando e fazer os testes. A primeira partida aqui, ok, funcionou. Vamos ver a segunda. Certo. E a terceira. Tranquilo, ó. As 3 lâmpadas acenderam. Só que aqui eles não têm nenhum critério. Eles só estão com a simples lógica ou simples intertravamento da,
do comando da partida direta. E agora a gente vai então inserir essa lógica que a gente comentou. O que acontece? Existe uma regra de onde você tem que colocar o intertravamento? Não existe, né? Não existe essa regra. Apesar de que, na lógica, você vai ter que colocar o quê? Como é uma condição para desligar, lembrando da aula que a gente viu lá sobre lógicas, né? Você sempre vai ligar em série. Toda condição para desligar algo sempre vai ser para desligar não, mas para que dá uma condição nesse sentido, né? Você vai colocar em série no sistema. E qual que é a nossa referência para dizer que o sistema está ligado? Porque a nossa lógica é o seguinte: C2 só pode ligar se C1 está ligado. Mas o que diz para mim que o C1 está ligado? Não é a melhor referência, né? Eu sempre digo isso. A melhor referência para um motor ligado é a gente conseguir confirmar que ele está girando, que ele está em movimento. Nesse sistema que a gente vai imaginar que a gente não pode ter esse nível de tecnologia. Então, o que pode nos informar que ele está ligado? Simples, é o acionamento pelo retorno do contator que aciona ele. Então, o K1 eu não preciso pôr nada nele aqui, porque ele já é funcional, ele não tem um intertravamento. Agora, em K2, o que eu vou fazer? O sistema de partida direta, ele é bem visual, é fácil de você verificar. Com o passar do tempo, você bateu ele e fala, opa, partida direta, beleza. Só que não existe uma regra na literatura que você tem que seguir essa estrutura. Porém, como ela sempre é retratada dessa forma nos livros, sempre que você vai incrementar alguma coisa, você vai usar essa linha aqui, ó. Ah, Mica, de onde você tirou isso? Cara, a maioria dos sistemas ele trabalha dessa forma. O que eu vou fazer? Vou aumentar essa linha aqui. Vou jogar esse K2 um pouquinho mais para baixo. Geralmente, quando você vai fazer um projeto, o ideal para os elementos terminais, que são os elementos que ficam sempre no final das linhas de comando, né? Eu falei sobre isso na primeira aula. Os elementos terminais são os elementos que é como se fosse o ator principal do comando, porque tudo que está em cima dele tem como objetivo manipular ele. Pode ser um contator, pode ser um temporizador, pode ser uma lâmpada. Eles vão ter alguma ação no campo ou algum tipo de sinalização para o operador, certo? Então, é nessa linha aqui, ó, na linha antes de acionar esse meu elemento, que eu vou colocar o meu intertravamento. Então, o K1 ele aciona a correia 1. A correia 2 para acionar o C1 tem que estar ligado. Então, o que eu vou fazer? Se a condição para estar ligado, ele vai ficar intertravado, então, por um contato normal aberto do K1. Ó, K1 aqui eu já usei 13, 14, 23, 24. Então, qual que é o próximo, né? 33, 34. Vou selecionar ele aqui. Vou colocar o nome de K1, certo? E vamos passar aqui, então. E agora, ó, a minha partida direta ela está intertravada com mais esse elemento aqui. Então, é mais uma condição que eu coloquei para que a lógica ela funcione da forma com que eu quero, né? A condição que eu quero evitar é que o meu motor da correia 2 jamais fique ligado se o motor da correia 1 não estiver ligado. Aí, vamos aproveitar já, para a gente não perder muito tempo. O motor da correia 3, ele precisa que o motor da correia 2 esteja ligado. Mas ele precisa que o motor da correia 2 e o da correia 1 estejam ligados? Sim, indiretamente sim. Mas diretamente ele tem que enxergar só a correia 2. E se eu tiver um sistema muito comprido e eu for, por exemplo, intertravar aqui com os dois contatos, tanto da correia de cima, a primeira quanto a segunda, né? Teoricamente, o K3 ele também depende da fita C1 estar ligada, né? A correia 3 depende da correia 1 estar ligada. Só que isso é meio de forma indireta, porque se eu intertravei a correia 2 com a 1, basta eu intertravar a correia 3 com a 2 e eu já vou ter meu sistema seguro. Se não, eu posso até pôr mais um contato aqui do K1, só que daí eu vou estar aumentando. Quanto mais elemento eu tenho, quanto mais coisa física eu estou usando, maior é o meu gasto, né? Então, só vou amarrar com o K2. Já vai funcionar a minha lógica assim.
Eu vou colocar aqui mais um contato. Deixa eu apagar aqui. Aqui a gente alterou um pouco, né? Simples. Então aqui vai ser, como é K2, então 33, 34. Vai pegar aqui. E o nosso sistema já está com a sua lógica. Então vejam que a gente fez bem rápido, né? Usando o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho aqui as minhas 3 partidas diretas já intertravadas, então vamos fazer o teste. Vamos ver se vai funcionar, né? Às vezes a gente pode ter cometido algum engano, ligado a alguma coisa que não devia, então vamos testar. Vou ligar a correia 1, ela não tem intertravamento, ela não depende de nada, né, para ligar. Ligou. Vamos testar a segunda. Beleza, funcionou. Vou testar a terceira. Ah, não mudou nada. Sim, porque eu fiz o procedimento normal. Mas vamos agora fazer uma simulação. Vamos dizer que a correia 1 ela desarme por sobrecarga. O que tem que acontecer? Logicamente, se a correia 1 desliga, a correia 2 tem que desligar também, porque é uma condição. A correia 2 só pode ligar se a correia 1 está ligada. Então, se eu desarmar ele aqui, o que acontece? Ó, ele derruba tudo para trás. É exatamente esse o objetivo do intertravamento. Eu sempre vou trabalhar com as minhas condições muito bem estabelecidas. Ah, desarmou a correia 1. Se eu tentar ir lá e ligar, ó, eu tô apertando a botoeira que corresponde à correia 2, não liga. Na verdade, eu até deixei elas travadas aqui. Deixei esse aqui travado também. Cá de cima, se você clica e arrasta para o lado, ele trava o botão. Mesmo que seja um push button, se você fizer esse movimento, ele trava. Cara, ó. Consigo ligar a correia 2? Não. A correia 1 tá ligada. Consigo ligar a correia 3? Também não. Por quê? Porque a condição, a lógica que a gente colocou, ela sempre vai estar amarrada a isso, né? Então, às vezes o pessoal fala muito, né? Ah, mas esse sistema aqui, esse motor tá intertravado com o quê? Justamente são essas condições que você, nos processos industriais que você vai trabalhar, que vão estar amarradas e que vão fazer com que um pequeno problema não gere um problema maior. Imagine se a fita 1 para e a correia 2, né, a fita 2, continua mandando. O que vai acontecer? Vai começar a acumular produto aqui, vai começar a acumular essas pedras. Ah, sei lá, vai começa a pegar pedra aqui, começa a entrar pedra no rolo, começa a embolar, começa a pesar o sistema. A tua correia pega numa pedra, começa a cortar, ela rasga. Cara, vira uma bagunça sem precedentes. É horrível, isso pode acontecer. Então, para evitar um problema maior, cara, desarmou aqui, para todo o processo. Opa, vamos investigar, vamos ver o que aconteceu. A desvantagem disso é que quando você tem um sistema com comando elétrico que tem muitas amarrações, né, muitos intertravamentos, muitas condições, fica difícil de você identificar. Vai ter que ir, medir, procurar. Você tem que conhecer muito bem o processo para você entender, porque às vezes é muito mais rápido você pensar no que exatamente pode ter desarmado esse sistema, né? Lógico, aqui é um sistema simples e eu falei para vocês como funciona, né, no começo. Mas às vezes tem muito mais coisas, às vezes tem uma outra fita que joga em paralelo ali. Então o sistema vai ficando cada vez mais complexo. E quando você tem comando elétrico, você vai ter que ir mexer lá e tentar encontrar alguma coisa, né? Aqui, como o sistema é simples e a gente tá vendo, né, exatamente o que aconteceu, né, porque a gente tá simulando, fica fácil de descobrir. Ó, rearmei lá, vou ligar o primeiro motor. Ah, e o operador foi lá e acabou esquecendo, sei lá, tentou ligar o último. Cara, não vai ligar. Ele depende que a fita do meio esteja ligada. Então, isso garante o quê? Garante que o sistema seja operado também da forma correta, né? Isso é uma outra questão. Porque por mais que eu tenha a definição do meu sistema lá, não adianta eu querer falar o seguinte, viu? Eu treinei uma pessoa para ligar, ela tem que saber fazer o certo. Não. Às vezes a pessoa ela pode cometer um engano sem querer. A gente é humano, a gente erra. Então, quanto mais coisas eu coloco para evitar falhas, para evitar erros humanos e para aumentar possíveis perdas que eu tenho, cara, é totalmente válido. Então, ó, vamos supor agora que a correia 2 deu problema. O que vai acontecer? Opa, a correia 2 desarmou, a correia 3 também, porque ela joga em cima, e a correia 1 não.
Por quê? E precisa correr a 1 parar, se correr a 2 parar? Não. Simplesmente vai parar a alimentação aqui, mas ela continua jogando, ela continua fazendo o trabalho dela, né? Então não tem problema nenhum. A lógica que a gente definiu no começo funciona muito bem. Então, intertravamento, por isso que é diferente a gente falar intertravamento elétrico do intertravamento de lógica, né? Porque na verdade, uma diferença de um para o outro é só onde existe essa lógica que está travada, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e dar uma olhada no meu curso lá que vocês vão gostar muito. Na próxima aula a gente vai trabalhar com intertravamento de partida com reversão e acho que vocês vão gostar muito dessa aula. Mas é isso, pessoal. Abraço e até mais.